Olá, tudo bem com você? Que bom ter você em mais um momento devocional falando dele. E eu começo o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Você já teve alguma experiência forte com Deus ou você precisa ter esse tipo de experiência? As experiências com Deus geralmente nascem de um momento de crise, seja ela grande ou pequena. Nascem de um clamor na madrugada e uma oração respondida. Nascem de uma doença e uma cura milagrosa. Nascem de uma necessidade e uma provisão financeira sem explicação. Nascem de um pecado e de um arrependimento. Nascem quando nós ouvimos a voz de Deus. E quando a gente olha para a palavra do Senhor e começa a ler sobre tanta gente que teve experiências com Deus, nós não podemos nos esquecer de Pedro. Gente, se teve uma pessoa que teve muitas experiências com Deus, foi Pedro. Pedro andou sobre as águas quando Jesus chamou. Pedro foi aquele que passou uma noite inteira em alto mar, mas não conseguiu pegar nenhum peixinho. Mas quando o mestre falou, lança a rede do lado direito, ele foi lá, ouviu a voz do mestre e já não tinha mais forças para puxar a rede de tanto peixe que tinha. Pedro foi aquele que falou com aquele homem pedidor de esmolas na porta do templo. Ele disse para esse homem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Pedro foi aquele que teve a porta da prisão aberta, escancarada, para que ele saísse sem nenhum tipo de resistência. Pedro também foi aquele que, depois de ouvir o galo cantar 3 vezes, ele se lembrou de que Jesus havia avisado a ele que ele negaria Jesus, mostrando assim mais uma experiência com Deus. Gente, a história de Pedro, ela é simplesmente cinematográfica. Se a gente for pensar em tudo que esse homem viveu diante de Deus, por conta da sua personalidade, por conta da sua disposição para viver e para fazer a obra de Deus, ele conseguiu viver muitas experiências com o Senhor. Sobre uma dessas experiências de Pedro, aquela que ele fala com o mendigo à porta do templo, veja a resposta que ele dá para os israelitas. Isso está lá em Atos 3, do 12 ao 16, que diz o seguinte: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar no nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Só nessa dura resposta de Pedro aos israelitas, você consegue saber que se você quer viver experiências profundas com Deus, você precisa identificar algumas coisas durante o processo. O primeiro deles é que o milagre, ele não vem de você, ele não vem da tua própria força, dos teus próprios recursos, ele sequer vem da tua santidade. O milagre vem do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e você não pode se esquecer disso. A segunda coisa que durante esse processo você também precisa saber é que nós fomos chamados não para sermos advogados de Jesus, não fomos chamados para sermos juízes de pecadores, não. Nós fomos chamados para sermos testemunhas, como o próprio apóstolo Paulo disse. E você pode perceber que toda vez
que alguém olhar para você e falar, olha que grande milagre aconteceu, que experiência tremenda ela teve, você pode apontar para o autor da vida e dizer, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele ainda realiza milagres, ele ainda faz grandes coisas. A terceira e última coisa que você também precisa saber é que as experiências elas vêm pela fé no nome de Jesus, que pode endireitar todas as coisas, como endireitou a vida daquele coxo. Todas essas histórias ficaram marcadas na vida de Pedro. Sim, porque a gente fala sobre elas até hoje. E as experiências que nós precisamos viver com Deus, ela tem essa finalidade, para que realmente as pessoas olhem para nós e falem, ela é a fulana que foi curada, ela é a ciclana que recebeu aquele grande milagre, ela é aquela que mentia, mas não mente mais, ela é aquela que tinha um temperamento forte, ninguém conseguia ficar perto dela, mas que hoje é totalmente diferente. Ela é aquela que teve a família transformada, que teve o casamento restaurado. É ela. É isso. Esse é o maior objetivo das grandes experiências que nós temos com Deus. Meu desejo é que eu e você tenhamos muitas histórias como essas de Pedro para poder contar. Tenhamos muitas experiências com Deus, porque isso com certeza glorifica o nome dele.